Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Como é bom poder, mais uma vez, conduzir aí a gravação dos atos litúrgicos para o culto ao nosso Deus. Como é bom lermos a palavra do Senhor, cantarmos louvores, glorificar ao nosso Deus. E com grande alegria, nós vamos cultuar ao Senhor também juntos nessa noite. No meio dessa transmissão, espero que vocês aí estejam cultuando ao Senhor em seus lares. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias capítulo 4, versículo 6. O tema do culto desta noite: a voz daquele que clama no deserto, convertei-vos. E pensando nisto, nós vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus em Isaías capítulo 40, versos de 1 a 11. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Israel estará lendo, representando a igreja. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Eu destaco aqui o verso 3. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Ainda em adoração. Tem uma palavra de adoração. Eu convido Israel para nos conduzir nesta oração. Senhor, querido Deus e amado Pai, agora entramos em sua presença, Senhor, para te cultuar mais uma vez, Senhor, e já te agradecendo também por essa oportunidade, que realmente não são muitos que têm acesso à palavra, Senhor, mas que graças a esse novo método, nós temos alcançado mais pessoas do que alcançaríamos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Senhor sempre estar abençoando a todos nós. O Senhor está sempre no controle de todas as situações, ó Pai, independente da situação que as pessoas se encontram hoje, o Senhor está no controle de todos, ó Pai. Abençoe a gente, livra-nos de todo mal, dê-nos um dia abençoado, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor nunca deixa faltar nada pra gente, ó Pai. O Senhor provém por nós, ó Pai. Não importa a situação, mesmo nessa situação clara que estamos vivendo, Senhor, o Senhor tem nos ajudado e tem promovido isso como meios de alcançar mais pessoas, ó Pai. Amém. Obrigado por tudo, Senhor. Livre-nos de todo mal. Abençoe, Senhor, a minha mãe que está lá fazendo o trabalho dela para o Senhor também, ó Pai. Amém. Que o Senhor esteja cuidando dela, cuidando de todas as pessoas lá, que a palavra deles alcance mais e mais pessoas sempre, ó Pai. Amém, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Livre-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em adoração, vamos louvar ao nosso Deus, cantando o hino Maravilhas Divinas. Hino número 33. Louvemos ao Senhor.
Rios de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Passando agora ao momento de contrição e confissão de pecados, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2º livro das Crônicas, capítulo 7. Faremos a leitura dos versos 11 a 16. Leitura alternada. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quero destacar o verso 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como nós estamos precisando, queridos, nesse tempo tão difícil, que Deus sare a nossa terra e que Deus perdoe os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por esse momento de culto, Pai. Momento de atos litúrgicos que nos levam, Senhor, a cultuar a Ti. Que o Senhor receba em Tua glória a nossa adoração. Ó Deus, que o Senhor receba também a nossa confissão. Somos merecedores, alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E precisamos que o Senhor dia a dia nos perdoe dos nossos pecados, Pai. Precisamos que o Senhor realmente nos ajude para mover o nosso coração a uma genuína conversão, a um genuíno arrependimento. E assim, tanto a nossa vida quanto a nossa terra, um povo que clama pelo Senhor, seja uma terra sarada, seja uma terra curada pelo Senhor, abençoada por Ti, ó Deus. Neste momento que a nossa nação vive um momento tão conturbado, momento de pandemia, todo mundo, pedimos que o Senhor sare a nossa terra, que o Senhor perdoe os nossos pecados, mas, sobretudo, que haja verdadeira conversão em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Ainda em contrição e confissão de pecados, eu convido os irmãos a cantarmos o hino Sinceridade, hino número 74 do nosso inário. Louvemos ao Senhor. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Passemos agora, queridos, ao momento de consagração, e eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 61.
Isaías 61. Faremos a leitura dos versos de 1 a 3. Eu vou fazer a leitura e convido os irmãos a acompanharem suas Bíblias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O texto fala do nosso Senhor Jesus, a profecia dizendo do Senhor Jesus, obviamente, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, ungindo a pregar, para vir trazer salvação ao seu povo. Mas esse mesmo Cristo, que teve toda a autoridade, nos outorgou esta missão, de assim como ele, cheio do Espírito, pregarmos o Evangelho a toda criatura. Momento de nossa consagração ao nosso Deus, momento de refletirmos sobre a nossa vida, se realmente temos obedecido à missão do nosso Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. E eu convido, irmãos, a nesse momento louvarmos a Deus e convidá-lo a consagrar a sua vida à presença do Senhor, refletir sobre a tua vida com Deus. E também é um momento de consagração dos nossos dízimos e ofertas, e aqueles irmãos que puderem fazê-lo, são fiéis ao Senhor, que possam estar procurando a tesouraria da nossa igreja para entregar tanto dízimos como ofertas ao Senhor para o sustento da sua casa. Louvemos ao nosso Deus então com 2 cânticos. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei, perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas
múltiplo renovo. No nome de Jesus. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Te levantarás, Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, Um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te
Queridos, após esse momento de louvor tão maravilhoso ao nosso Deus, que nos faz chegar à presença do Senhor, tendo consagrado a nossa vida a Deus, os nossos dízimos e ofertas, vamos orar por isso. Vou pedir ao Israel que nos conduza mais uma vez nessa oração de consagração e também intercessão pelos necessitados, pessoas que estão nesse momento desempregadas, necessitando da provisão do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor, querido Deus e Pai, agora nós entramos em Sua presença, Senhor, para te pedir, ó Deus, clamar a Ti pelas pessoas, pelas famílias, Senhor, que estão menos favorecidas por conta dessa pandemia, Senhor, pelas famílias Amém, que acabaram perdendo emprego, Senhor, por conta dessa pandemia, que o Senhor esteja guardando, Pai. Que o Senhor sabe da situação de cada um, mas que o Senhor venha a colocar na cabeça delas sempre, Senhor, que elas não percam a fé em Ti, ó Pai. Amém. Que o Senhor está sempre no controle da situação e que não importa a situação em que eles vivam, que sempre consagrar a Ti, Senhor, sempre vai ser o mais importante, ó Pai. Que Amém, o resto o Senhor vai Jesus. prover para eles, ó Pai. Amém, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela provisão que já tem dado a todas essas famílias. Obrigado pelas que o Senhor ainda vai dar, ó Pai. Amém, Senhor. Abençoe a todos, livre-nos de todo mal, Senhor. Esteja abençoando sempre a Igreja Esmirna também. Que o Amém, Senhor esteja Senhor movendo o coração e a alma dessas pessoas para que elas possam se mover a favor dessa igreja, Senhor. Amém, Jesus. Para que a reforma, Senhor, possa continuar e para que muitas pessoas acabem sendo convidadas a entrarem, entre cada vez mais e mais, ó Pai, para ouvir a Sua palavra, ó Pai. Amém, Jesus. Abençoe a todos, Senhor, livre-nos de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, após aí termos louvado o nosso Deus, vamos agora ser edificados por meio da Sua palavra, pela exposição do texto bíblico, a pregação. Ouçamos atentamente a palavra que o Senhor trará a nós nessa noite. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Farei apenas a leitura dos versos 1 e 2, mas peço que os irmãos fiquem com as suas Bíblias abertas, acompanhando a exposição deste capítulo. Leiamos. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Como precisamos hoje de João, se podemos dizer assim, Joãos Batistas, clamando, pregando a pleno pulmões: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos aprender alguma coisa, meus irmãos, muito importante com esta passagem, com este querido profeta, o último profeta, precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. Como temos a aprender com este homem de Deus? Eu quero convidá-los à luz desta passagem, falarmos sobre um tema tão importante, uma mensagem que ecoa ainda hoje. Convertei-vos, está próximo o reino de Deus. Eu lembro de um hino que era cantado antigamente, na minha infância, que dizia: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem um irmão? Quanto mais o dia se aproxima, a coisa inverte. Quanto mais pessoas, quanto mais Joãos de Deus deveriam surgir para clamar, para dizer: o reino de Deus é chegado, o tempo está próximo, Jesus está voltando, convertei-vos. É o contrário. Parece que cada vez mais a gente vê uma apatia da igreja do Senhor Jesus, no sentido da plena propagação, da plena pregação do evangelho genuíno, do evangelho verdadeiro, como nós somos inspirados a pregar pelo apóstolo, pelo profeta João Batista. O evangelho de Mateus, segundo a maioria dos teólogos, comentaristas,
entendem que de fato foi escrito por Mateus, o discípulo do Senhor Jesus. Aquele mesmo que era cobrador de impostos, era ali o tesoureiro dos discípulos e que estava muito familiarizado com relatórios. E ele foi inspirado por Deus para dar os relatos dos atos do Senhor Jesus, desde o seu nascimento até a sua ascensão e ordem para os discípulos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Neste capítulo 3 de Mateus, nós temos aqui o início do ministério de Jesus, que se inicia com o seu precursor, João Batista, que veio para pregar a plenos pulmões a necessidade de um arrependimento, de uma conversão genuína e verdadeira do povo de Deus. Segundo os historiadores, o evangelho mais antigo seria o de Marcos. Então, pela lógica, o evangelho de Marcos deveria ser o primeiro. No entanto, aqueles que organizaram os livros da Bíblia, organizaram Mateus em primeiro lugar, justamente porque ele faz uma genealogia de Cristo para mostrar que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, que ele é o Messias prometido, que ele é o Filho de Deus que viria ao mundo e que chegou, o reino de Deus é chegado. Então, Mateus ele faz uma descrição de todo o início de Cristo, desde o seu nascimento, detalhadamente, a sua genealogia, mostrando que ele é da linhagem de Davi, que ele é da linhagem de Abraão, que ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, João vem como precursor de Jesus para dizer, é chegado o reino de Deus. Eu quero chamar, então, os irmãos a atenção nesse sentido. O Evangelho de Mateus, ele inicia com um profeta proclamando a plenos pulmões, convertei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados, sejam batizados para a purificação, para a remissão dos vossos pecados. Assim inicia a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo por meio do seu precursor João Batista. Esse é o início do livro. E interessante que quando Jesus ressuscita dos mortos, a ordem que ele dá para os seus discípulos é: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Queridos, então hoje nós temos a mesma ordem de Deus a João Batista, dada por Cristo Jesus, depois de vencer a morte. O Evangelho, então, ele começa com o profeta proclamando a plenos pulmões que é chegado o reino de Deus e encerra com a ordem de Cristo aos seus novos discípulos, a nós hoje: ide por todo mundo e faça como João Batista, pregue o Evangelho para toda criatura, faça como João Batista, batize-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pregue o Evangelho da conversão, que eles precisam se converter dos seus maus caminhos. Esta é a mensagem de Mateus. Ele narra principalmente, Mateus destaca principalmente 5 coisas que ele considera extremamente importantes, ele vai destacar no seu Evangelho. Ele vai falar sobre o Sermão do Monte, de como o servo de Deus deve proceder, deve viver. Ele vai falar sobre as instruções que Jesus deu aos seus 12 apóstolos para a sua missão de anunciar a vinda do reino do céu e de curar os doentes. Ele vai falar sobre os segredos do reino do céu, apresentados em forma de parábolas. Ele dá muita ênfase a isso. Ele vai falar sobre os ensinamentos a respeito da igreja, a nova comunidade composta dos seguidores de Jesus.
vai falar sobre os ensinamentos sobre o fim dos tempos e a vinda do reino do céu. E além desses 5, ele destaca as condenações contra os mestres da lei e os fariseus. Então Mateus ele destaca essas coisas, como a igreja deve se portar, como a igreja deve viver, como a igreja deve anunciar o evangelho, qual é o verdadeiro evangelho, como o cristão verdadeiro deve proceder. As bem-aventuranças destacam muito bem isso. Os sinais para mostrar que Jesus realmente era o Messias, as curas, tudo que Jesus fez, seus milagres. Então a ênfase de Mateus é mostrar a necessidade do real evangelho que é chegado, ser pregado em toda a terra. Desde o início do precursor de Cristo, aquele que preparava o caminho do Senhor para que ele viesse e seu evangelho fosse ouvido. Ele encerra da mesma forma. Continuem, igreja de Cristo, continuem, discípulos do Senhor, indo à frente, preparando o caminho, fazendo ser anunciado o evangelho de Jesus Cristo que é chegado. É lamentável que hoje, 2000 anos à frente, não estamos a plenos pulmões pregando esta mensagem com mais ênfase, com mais força, com mais autoridade ainda, com mais vibração, como foi com João Batista. Quem foi João Batista? Lembremos que o Evangelho de Mateus, ele inicia então aí uma nova era, que o reino é chegado. E João Batista, ele vem após 400 anos de silêncio da parte de Deus para o seu povo, chamado período interbíblico, período negro também, silêncio total. O templo de Jerusalém continuava lá, o povo de Israel continuava em Israel, continuava em Jerusalém, mas Deus não falava mais com o seu povo. O povo estava há 400 anos sem ouvir a voz do Senhor. O livro de Malaquias, profeta Malaquias, último livro então do Antigo Testamento, encerra dizendo o seguinte: pois eis que vem dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então assim encerra as profecias do Antigo Testamento, anunciando que viriam dias, segundo o Senhor, palavras do Senhor, que o Senhor enviaria o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer, e Jesus confirmará, que João Batista era esse Elias prometido na profecia de Malaquias. Mas como isso? Vamos tentar entender então um pouco. 400 anos então, depois da última profecia feita ao povo de Deus, Mateus capítulo 11, versículo 13 vai dizer: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista.
E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavras de Jesus Cristo. Jesus, então, com toda a sua autoridade, está dizendo: lembram-se daquela profecia feita por Malaquias, de que viria o Elias, nos últimos dias viria o Elias para profetizar ao seu povo? Jesus está confirmando: João é o Elias. Ele é o Elias prometido. E toda a profecia, toda a lei veio até ele, até João Batista. Mateus 17:12 ainda diz: eu, porém, vos declaro, olha, novamente Jesus falando com seus discípulos, que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então seria uma reencarnação de Elias? João Batista é uma reencarnação de Elias? Queridos, obviamente que não. A palavra de Deus é totalmente contrária à ideia de reencarnação. Lembremos que Hebreus, a Epístola aos Hebreus, diz categoricamente, no capítulo 9, versículo 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso é o juízo. Ninguém reencarna, ninguém volta. E sabemos que Elias nem morreu, né? Elias, ele foi transladado, arrebatado. E nós sabemos que depois o próprio Evangelho vai mostrar que Elias aparece lá no monte da transfiguração, juntamente com Moisés. Ali estava representado a lei e os profetas. Moisés representava a lei, Elias representava os profetas. Então, no monte da transfiguração, sim, Elias se manifestou ali. Os discípulos, apóstolos viram Elias. Então, obviamente, não é uma reencarnação. Aqui, Jesus está dizendo que ele era aquele que viria. Aquele que viria seria uma personificação de João Batista. Ou seja, Jesus fala da vinda de Elias e diz que essa profecia se cumpriu não com o Elias do Antigo Testamento, que está no céu, mas com João Batista, que foi um grande profeta, semelhante ao Elias dos dias do rei Acabe. E é importante, queridos, destacarmos alguns paralelos, algumas coisas bem semelhantes entre o Elias e João Batista. Por que fazer essa analogia entre Elias e João Batista? E antes de destacar esses paralelos aqui, um parêntese, né? Imagine se Malaquias houvesse dito: nos últimos dias surgirá um profeta chamado João Batista. Ele virá e trará as profecias e fará e falar tudo aquilo que nós lemos dos profetas. Do profeta dizendo a respeito daquele Elias. Em vez dele usar o nome Elias, ele usasse João Batista. Quantos Joãos não iriam aparecer ao longo desses 400 anos de silêncio do Senhor? Quantos não se levantariam dizendo: eu sou o João Batista? Refletindo um pouco sobre isso, não li isso em comentário nenhum, não tenho base para dizer isso, de nenhum teólogo comentarista, mas o Espírito Santo também fala um pouquinho com a gente pequeno, né? E a gente tenta imaginar algumas coisas. E eu imagino que Deus sabia que se ele dissesse qualquer nome, as pessoas viriam falsos profetas, dizendo ser o João Batista. Mas o povo ficava esperando então quem? O Elias. O Elias vai voltar, o Elias vai aparecer. Jesus confirma: este mesmo era Elias. Com a sua autoridade dizer, ele então simboliza, ele é representação de Elias. E olha os paralelos que há entre ambos. Ambos tiveram que denunciar pecados sexuais.
Elias na condenação ao culto a Baal, deus da fertilidade, cujo culto envolvia sexo entre os adoradores. João Batista na condenação ao comportamento adúltero entre Herodes e Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Ambos enfrentaram um casal real. Elias enfrentou o rei Acabe e a rainha Jezabel. João Batista enfrentou o rei Herodes e sua esposa Herodias. Elias foi ameaçado de morte por decapitação por Jezabel, a ímpia esposa de Acabe. João Batista foi decapitado a pedido de Herodias, a ímpia esposa do rei Herodes. Elias foi perseguido pela polícia do rei Acabe, que buscava prendê-lo. João Batista foi preso pelo rei Herodes e na prisão foi decapitado. Tanto Elias quanto João Batista buscaram uma reforma espiritual entre o povo de seus dias, chamando as pessoas ao arrependimento e à adoração do Deus verdadeiro. Esta é a semelhança. Da mesma forma, o que o profeta Malaquias estava dizendo então da mesma forma que Elias agia, da mesma forma que Elias enfrentava as autoridades, o poder deste mundo, proclamando a pleno pulmões a verdade à custa da própria vida, e que vivia da mesma forma, com aquelas vestimentas, daquele mesmo traje, daquele mesmo biotipo, daquela mesma forma como se vestia, com os mesmos hábitos, assim virá um semelhante a Elias. E como ele encerra a profecia lá em Malaquias dizendo: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta era a principal função desse precursor de Jesus Cristo. Aquele que vinha à semelhança do profeta do Antigo Testamento, Elias. João Batista, então, ele vem personificando Elias para trazer, para enfrentar as autoridades, para falar da necessidade da conversão genuína do povo de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo de 13 a 17, nos diz assim, para a gente conhecer um pouco melhor, então, quem era João Batista, que não é nada de reencarnação de Elias. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, pai de João Batista. O anjo falou para Zacarias, pai de João Batista: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Palavra cumprindo a profecia. E irá adiante do Senhor no espírito de Elias. Olha aí. Irá adiante do Senhor no espírito de Elias. Ou seja, na mesma força, no mesmo poder que Elias tinha, e na mesma convicção, e da mesma medida, da mesma forma, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E após anunciar, o mesmo anjo, o anjo Gabriel, após anunciar que Maria geraria um filho que se chamaria Jesus, ele disse a Maria, Lucas capítulo 1, versículo 36, e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. É interessante, quando nós olhamos esse relato lá em Lucas, o anjo Gabriel então aparece e fala para Maria que ela conceberia e daria à luz um filho, e ele se chamaria Jesus, porque ele veio para salvar o povo dos seus pecados.
E após essa história tão conhecida por nós, que Maria ficou surpresa porque ela era virgem, como que ela teria um filho? Após essa notícia de Gabriel, ele ainda diz, é a tua parenta, aquela que já está em velhice, estéril, ela conceberá. Ela já está, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Então, quando Maria recebe o anúncio de que ela geraria um filho, Jesus Cristo, a sua parenta Isabel já estava no 6º mês de gravidez desse que seria o precursor de Jesus Cristo, João Batista. Isabel, ao ver Maria, a criança já salta no seu ventre de alegria e ela sabia que o ventre de Maria carregava aquele que era o Senhor do seu filho. Que texto lindo, que texto maravilhoso. Possuída pelo poder do Espírito Santo. Queridos, então, não, João Batista não é uma encarnação de Elias. João Batista é um profeta que o anjo Gabriel pré-anunciou que viria para ser o precursor de Cristo. Alguns dizem que esse grau de parentesco entre Isabel e Maria, que elas eram primas, mas isso também carece de maiores informações. Importante que o texto diz que elas eram parentas. O tempo passou, as crianças nasceram, cresceram. Quando nós olhamos ainda o relato de Lucas, salvo engano, capítulo 3, versículo 23, vai dizer que Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Ou seja, se João Batista era 6 meses mais velho que Jesus, ele estava ali na casa dos 30 anos. Também, ou 31, Jesus 30, João Batista quase 31, enfim. Importante que nós estamos falando aí de 2 jovens, 30 anos, são jovens. A mensagem de João Batista, qual era? Arrependei-vos, o reino de Deus é chegado, é o cumprimento das profecias. E João Batista ele vai pregar 3 tipos de batismo, batismo com água, batismo com Espírito Santo, o batismo com fogo. É isso que eu gostaria de destacar, então. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Lucas capítulo 3, versículo 2 vai dizer, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias no deserto. Então, aqui em Mateus nós temos o relato de que apareceu João Batista no deserto da Judéia. Lucas vai dizer que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, lá no deserto. Então, não apenas João, ele se dirigiu para o deserto, olha que coisa importante. Após 400 anos de silêncio da parte de Deus, Lucas nos narra que veio a palavra de Deus a João. Então, agora, João tinha o que falar. Isso é interessante. Eu estava ouvindo um sermão do reverendo Hernandes e ele dizia que alguém contou para ele isso, que foi pregar numa igreja e que quando chegou ele subiu ao púlpito e ali no púlpito onde só o pregador tinha a visão estava escrito, se Deus não falou com você, não fale. Se Deus não falou com você, se cale. Fale somente se Deus tiver colocado palavras na sua boca para que você fale. Aí eu me lembrei lá do seminário. Também, da mesma forma, quando a gente subia ao púlpito para pregar os sermões de prova, para a gente estava escrito, queremos ver Jesus. Ao desafio dos pregadores. Fale somente se Deus tiver falado com você. Se for para abrir a tua boca, queremos enxergar Jesus através das tuas palavras. Queremos ver Jesus. Queremos conhecer Jesus. Veio a palavra de Deus a João. Então João tinha o que falar. Ele tinha o que pregar. Ele tinha uma mensagem a anunciar.
E qual era a mensagem de João? Arrependei-vos. Essa era a mensagem. E é a mesma mensagem de Jesus Cristo. Olha Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Marcos também, capítulo 1, versículo 14 e 15, relata isso. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Mesma mensagem de João Batista. O reino de Deus é chegado. E o reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quando fala que arrependei-vos, alguns escritores e comentaristas dizem que essa não é uma tradução feliz, é uma tradução infeliz. Chamberlain diz isso. Berkhoff vai dizer o seguinte: uma tradução que não faz justiça ao original, visto que atribui uma proeminência indevida ao elemento emocional. Robertson vai dizer o seguinte: uma tradução dolorosamente equivocada. E ainda Broad, a pior tradução de todas. Por que tanta crítica a essa tradução arrependei-vos? Porque dá uma ideia de emoção, sentimentalismo. E, de acordo com a língua original, a expressão mais correta, mais própria para transmitir a mensagem de João e de Jesus Cristo para o povo não era arrependei-vos, era convertei-vos. Esta seria a tradução ideal. Convertei-vos. Porque a ideia de converter é mudar o rumo. Mudar o rumo. É importante destacar isso, irmãos, por quê? Porque a palavra no original, metanoite, vem lá, né? Metanoia, uma mudança de coração e mente. Quando ele fala, né? Arrependei-vos, é metanoite, uma mudança de coração e mente que abandona as disposições anteriores e resultam num novo comportamento, ou seja, resulta numa conversão. Uma mudança de mente e coração, entendimento, que faz com que a pessoa volte, deixe aquele caminho e volte, siga pelo caminho proposto corretamente. Tem que haver mudança. Porque senão, um arrependimento que não tenha conversão é apenas um remorso. Mas no remorso também há arrependimento. Lembram-se do caso de Judas Iscariotes? Ele de fato se arrependeu, ele falou: errei. A ponto dele entender que ele errou tanto, se arrepender tanto do erro dele, de reconhecer que ele errou, de se arrepender daquilo, que ele foi lá e se enforcou. A semelhança de Judas Iscariotes, o apóstolo Pedro, antes de se tornar apóstolo, que era um discípulo de Jesus Cristo, assim como Judas Iscariotes, também pecou, negou a Jesus Cristo. Mas qual é a diferença entre ambos? Pedro não apenas se arrependeu, reconheceu que errou, se entristeceu que errou, como ele fez o quê? Ele se converteu do seu mau caminho. Ele se aproximou de Jesus e pediu o seu perdão. E ele deixou de fazer aquilo que ele fazia antes. Ele não foi lá dar cabo da própria vida. Deus é o autor da vida. Ele dá e ele tira. O que cabia a Judas Iscariotes não era o remorso que ele deveria fazer. Se arrepender, se entristecer a ponto de ir lá e dar cabo da própria vida. Mas antes se voltar para Cristo. É isso que o texto está dizendo, que o povo de Deus deve fazer. Não adianta, eu reconheço o meu erro. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou falho. Não. A mensagem de João Batista é: convertei-vos. Mude de direção. Mude o caminhar de vocês. Mude a vida de vocês. Mudem a atitude de vocês. Deixem de fazer o que vocês estão fazendo.
creiam em Jesus como Messias. Lucas capítulo 3, versículos de 10 a 14, nos diz o seguinte: então as multidões que ouviam João Batista o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram para João Batista: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntavam: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Notem, essa era a mensagem de João Batista. Era algo real, era algo prático, era algo que deveria ser visto na sua conduta de vida, na sua prática. Quando a multidão perguntava, então o que devemos fazer? Ele dá algo prático. É aquilo que Tiago diz. É uma fé que se traduz em obras. Quando Jesus, conforme Mateus também, capítulo 25, a partir do verso 31, nos relata o grande tribunal de Cristo, ele vai dizer: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Ou seja, a mensagem é algo prático. A tua fé, a tua mudança, a tua conversão, ela deve condizer com as suas ações. Então, João Batista não está falando, não, se arrependa aí. O que é conversão? É mudança, é deixar de fazer o que fazia antes e passar a fazer algo diferente. É na tua vida. Dá prova de arrependimento por meio da tua vida, dos seus atos, das suas ações, das suas atitudes. Está próximo o reino dos céus. Algo está se movendo em direção a, e no caso aqui é o reino de Deus está chegando, está vindo, está próximo, ou é chegado em consequência de algo. O que estava acontecendo em consequência de algo? O reino de Deus era chegado em consequência das profecias. É o cumprimento das profecias. As escrituras estão se cumprindo. Esta é a ideia quando João diz, está próximo, ou é chegado. Conforme Daniel 2,44 profetizava, dizendo: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Era um reino que viria para subsistir para todo sempre. Era um reino que não seria destruído por outros reinos. Era um reino definitivo. Este reino, irmãos, é chegado. Este reino chegou. Este reino foi consumado por Jesus Cristo. É o cumprimento da profecia de Isaías 40, versículo 3, que lemos na liturgia. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. A tradução na linguagem de hoje traduz assim: abram estradas retas para ele, ou seja, sem curvas. Aplanai, preparai o caminho do Senhor, abram estradas retas, sem curva, para que o Messias, o Salvador do mundo, passe, tenha livre passagem no meio de vocês. Usava João vestes de pelos e camelo e um cinto de couro, a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Aí é questão cultural, queridos. Pode falar, mas vivia lá comendo mel silvestre e gafanhotos. Aí você vê em outros países comendo molusco, comendo tantas outras coisas, pé de rã. Aí é questão cultural. No México, por exemplo, é servido gafanhoto com salada. Então, é questão cultural. E ele saboreava isso, não era algo estranho para eles. O texto ainda vai dizer que saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão.
Obviamente que não foram todos, aqui é uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem para dizer que foram muitos que vieram de Jerusalém, foram muitos que vieram da Judéia, foram muitos que vieram da circunvizinhança do Jordão. E eram por ele, por João Batista, batizados onde? No Rio Jordão. Fazendo o quê? Confessando os seus pecados, diz o texto. Então, antes de ser batizados, eles confessavam os seus pecados. Eles ouviam a mensagem de João Batista e aí então eles eram batizados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Lembremos que os fariseus eram aqueles religiosos da época, aqueles que ditavam leis para o povo seguirem, além daquelas leis mesmas estabelecidas por Moisés. Eles se achavam ali os donos, né, da razão, a autoridade suprema sobre a palavra, seria o Papa de hoje, né? Além das escrituras, nós dizemos isso, isso, isso. Vocês têm que fazer isso, isso, isso. Então, eles ultrapassavam ao que estava escrito na palavra de Deus. E eles colocavam para o povo fazer coisas que eles mesmos não faziam, não seguiam. Esses eram os fariseus, religiosos, doutores da lei. E eles tinham uma peculiaridade. Se achavam tão santos, tão melhores do que o povo, que não se misturava. Pecadores, publicanos, povo impuro, não se misturavam com aqueles que eram indiferentes à religião judaica, ao que eles pregavam. Então eles não se misturavam, eles se separavam de todos por se julgarem mais santos, puros, melhores do que todos. Esses eram os fariseus. Os saduceus, por sua vez, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam na alma ser eterna, não acreditavam em uma série de coisas que o cristianismo, que o evangelho genuíno e verdadeiro pregava. Então, obviamente, eles não acreditavam naqueles milagres que Jesus fazia de ressurreição dos mortos ou na ressurreição do próprio Senhor Jesus. Esses eram os saduceus. No entanto, tanto fariseus como saduceus se achegaram ali para serem batizados por João Batista. Mas qual era a principal mensagem de João Batista para que alguém fosse batizado? Lembram-se? Convertei-vos. Essa era a exigência primária de João Batista para que alguém se chegasse a ele para ser batizado por ele, pelas águas. A água, batismo com a água, proferido por João Batista, aliás, o nome João Batista não é porque Batista era o sobrenome de João, tá? João era o nome. João era o nome, Batista é o título para aquilo que ele fazia. Por conta do batismo de João, ele ficou conhecido como João o Batista, João o que batiza. Da mesma forma, Jesus, o sobrenome de Jesus não é Cristo. Cristo é um título dado a Jesus, porque ele é o ungido, ele é o Messias de Deus. Tá bom? Então, o batismo pelas águas de João Batista era mediante conversão genuína. Aqueles que se chegavam a ele tinham que confessar, tinham que converter, tinham que assumir o que faremos. Deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo, deixe de fazer aquilo, deixe de fazer aquilo outro. Você crê nisso? Você vai fazer isso? Sim. Então João Batista vinha com as águas. Aí também tem outro detalhe tão debatido, se era por imersão, se era por aspersão. Nós não queremos entrar aqui nesses detalhes, nessa discussão, porque tem tanto para ser falado sobre isso, mas nós entendemos até aqui, pela
pelas palavras de João Batista, que o foco dele não estava se o batismo seria por aspersão, por imersão, por efusão, mas sim na necessidade do batismo, de passar pelas águas. E aí também vale ressaltar algo aqui muito importante. Esses mesmos fariseus, saduceus, que eram judeus, eles faziam o batismo pela água também. Lembram-se que no Antigo Testamento não tinha batismo pela água, era circuncisão. Eles eram circuncidados e aí ficava então a aliança de que eles faziam parte do povo de Deus. E por que João Batista vem batizando com água? É interessante destacar isso porque havia então na cultura judaica, quem era judeu? Quem era considerado judeu? Aqueles que aceitavam a cultura judaica e deixavam a sua própria nacionalidade para se tornar um judeu. Ou seja, lembram-se dos gentios, aqueles que não eram povo de Deus? Todos os demais povos que não eram povo de Deus eram considerados gentios. E quando um gentio decidia se tornar um judeu, ele era chamado de prosélito. Prosélito, então, são os gentios que se tornam judeus. E o ritual para eles se tornarem judeus era, diz a tradição aí, que eles entravam na água até o pescoço, toda a lei era lida para eles e eles aceitavam então aquela lei e aí eles emergiam e ali eles já faziam parte do povo judeu. Então, gentios que se tornavam judeus eram chamados de prosélitos. Eles faziam parte então do povo judeu, além de serem circuncidados. Então, para se tornar um judeu, ele precisava ser circuncidado, à luz lá da aliança de Deus com Abraão, e eles precisavam também, por serem gentios, passarem por esse ritual, que era ali um batismo, né? Passava pelas águas para se tornarem judeus. Agora, João Batista chega também com o batismo pelas águas, mas ele está convocando aquele povo, ele está convocando todos os judeus, os prosélitos, os judeus de verdade, todos aqueles para que eles se arrependam, se convertam dos seus pecados, deixem de confiar no pai Abraão, um texto aqui vai dizer, Deus pode suscitar até das pedras Abraão. O que era necessário de verdade era aceitar o Messias que estava vindo, era aceitar aquele que viria após João Batista. Então eles precisavam ali entender isso, se arrepender dos seus maus caminhos, o reino de Deus é chegado, convertei-vos, aí sim eles passariam pelo batismo de João Batista. No entanto, chegam ali os fariseus, os saduceus, querendo serem batizados por João Batista. Vendo ele, porém, João Batista, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E Jesus também disse em Mateus 23:33, serpentes, se dirigindo aos fariseus e saduceus, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Primeiro, eles precisavam produzir frutos dignos de arrependimento. Como escapareis da ira vindoura? Se vocês não se arrependerem de verdade, se vocês não se converterem de verdade, se não houver uma mudança de mente, uma mudança de coração, se vocês não entenderem o que está acontecendo aqui, o cumprimento da profecia, se vocês não abandonarem as tradições judaicas, se vocês não abandonarem esse legalismo de vocês, como escapareis da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos. Vai dizer lá em João capítulo 8, 33, confirmando isso aqui de Mateus.
Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus. Em verdade eu vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Eles não entendiam que por cometerem pecados, eles eram escravos do pecado. Mas eles questionavam porque estavam na aliança abraâmica, eles eram livres. E Jesus está dizendo para eles, não, vocês não são livres, vocês são escravos do pecado. Vocês são escravos do pecado, vocês precisam converterem-se, mudar mente, mudar coração e crer no Messias, que está vindo para a redenção de vocês. Abandonar essas tradições. E o texto ainda vai dizer, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mateus 7:19, Jesus confirma isso. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Vejam, queridos, o mesmo evangelho que é pregado por João Batista, precursor de Cristo, é o mesmo evangelho confirmado com toda a autoridade pelo Senhor Jesus Cristo. Para ser batizado, há necessidade de uma genuína conversão. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo. Vai dizer Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 e 26. Hebreus ainda vai dizer, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, João dá testemunho de Cristo. Então, vejam, queridos, não bastaria chegar ali com a água. Teria que ter plena certeza de fé, purificados de má consciência. Aí sim, lavado o corpo com água pura. Era isso que é necessário. Seguindo o texto, queridos, João dá testemunho de Cristo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este é o versículo-chave desta passagem. Eu vos batizo com água. O batismo de João era para conversão, para reconhecer os seus pecados, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, se referindo então a Cristo, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Havia essa tradição quando uma pessoa de muita notoriedade, de alto nível, chegava na residência de alguém, os escravos vinham, lavavam tiravam as sandálias dos pés, lavavam os pés desta pessoa, desta visita, né? E levavam para lavar as sandálias. João Batista está dizendo acerca de Cristo exatamente isso, que ele não é digno nem de agir para Cristo como um escravo, como um servo, que vai ali para lavar os seus pés e tirar as suas sandálias e levá-la. A ideia, queridos, aqui então, como eu disse, João Batista fala de 3 batismos: batismo com água, batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Batismo com água ficou entendido, era a genuína conversão. Mas João Batista fala que Jesus, e só Jesus, que era maior do que ele, batizaria eles com o Espírito Santo. Esse é o segundo batismo. E esse é o verdadeiro batismo. Lembram-se lá, no Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os seus discípulos. Ali se cumpre essa profecia. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E aí, somente depois disso, Jesus diz, toda autoridade me foi dada. Portanto, ide, pregai o Evangelho e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Porque eles tinham essa autoridade dada por Jesus Cristo, porque eles foram batizados com o Espírito Santo que veio sobre eles. Não basta, queridos, sermos apenas batizados pela água. Não basta apenas reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas. Se Deus não derramar, não nos batizar
com o Espírito Santo, trazendo a nós uma verdadeira conversão, a verdadeira salvação, de fato, nós não temos parte com Deus. Só Ele tem o poder de batizar com o Espírito Santo. João Batista batizava com água, ele não tinha o poder de de batizar ninguém com o Espírito Santo. E o batismo com fogo, aqui os comentaristas aí discutem acerca disso, mas fato é, o fogo, ele tem duas figuras na Bíblia, tanto de purificação como de juízo. Quando a palavra de Deus diz que os astros se derreterão no final, quando Jesus voltar, virá como fogo abrasador, aquele é o fogo do juízo, ao mesmo tempo que é juízo, que vai queimar tudo, vai tirar toda a impureza, ele purifica, ele faz tudo ficar puro. Então a ideia aqui é, ao mesmo tempo, as pessoas seriam batizadas por Cristo com o Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo, ele purificaria, uma vez por todas. Então, eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Para os santos, o fogo da purificação. Se tornariam puros, se tornariam santos com o Espírito Santo. No entanto, este fogo também representa o juízo de Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, o fogo da purificação e o fogo do juízo. Tanto que os textos seguintes vai mostrar. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A tradução na linguagem de hoje vai colocar, ele vai separar o trigo da palha. O trigo seu será purificado, e a palha será queimada pelo batismo do fogo consumidor. Jesus ele veio para salvar e ele veio para condenar. Lucas 12, 49 e 53 vai nos dizer, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quando me angustio, até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Então Jesus veio para separar o joio do trigo, ele veio para separar o trigo da palha. Então, a palha será consumida, mas o trigo será purificado. O batismo de Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a Escritura. Então, João o admitiu. A tradução na linguagem de hoje diz, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quiser. Ou seja, é para que se cumpra a justiça, para que se cumpra o que Deus quiser. O batismo de João tinha como finalidade identificá-lo com a raça humana. Eis porque o profeta diz que ele foi identificado com os pecadores. A profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 9, vai dizer que ele foi contado com os pecadores. E como ele é contado com os pecadores? Por meio do seu batismo, a sua natureza humana necessariamente precisava passar pelo batismo. Isso era uma prática da sua identificação. O comentarista Itamir Neves e John Vernon, olha o que eles dizem. Quando nos batizamos, nos identificamos com Cristo. Quando ele se batizou, se identificou com os homens. Achei isso maravilhoso. Quando nós nos batizamos, nós nos identificamos com Cristo. Quando ele se batizou, ele se identificou conosco, na sua natureza humana. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele.
E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A tradução na linguagem de hoje vai dizer que me dá muita alegria. Isaías 42:1 vai dizer: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Ali, a voz do céu, a voz de Deus, confirma toda a autoridade de que Jesus era o Messias, de que Jesus era um ungido de verdade. Este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria, ou que me compraz, em quem tenho muito prazer. O comentarista Neves também, com Vernon, eles dizem o seguinte: outro detalhe importante em relação ao batismo é a necessidade que temos de refutar a ideia de que somente no batismo é que Jesus tornou-se o Filho de Deus. Essa interpretação foi uma das heresias chamada ebionismo, que a igreja teve que enfrentar nos seus primeiros anos. Jesus, ao ser gerado pelo Espírito Santo através de Maria, já era, desde o seu nascimento, o único, especial e perfeito Filho de Deus. Em relação à voz do Pai, o testemunho dos céus confirmava a identificação de Jesus como servo do Senhor e o designava como Filho amado de Deus, escolhido como aquele que cumpriu a profecia do Antigo Testamento. Concluindo, queridos, João Batista batizou com água. Jesus Cristo é o único que pode te batizar com o Espírito Santo e com fogo purificador. Não caia na ira do Deus vivo, que pode batizá-lo com fogo de juízo ou fogo abrasador de juízo eterno. Convertei-vos dos seus maus caminhos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus está falando ao teu coração nesta noite. Você ouviu a pregação, você ouviu a necessidade de uma real conversão, uma conversão genuína, mudança de rumo, deixar de fazer o que o mundo faz, o que todos fazem, deixar de seguir outros deuses e seguir o único e verdadeiro Deus. Mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude. Como o mundo precisa de João Batistas para pregar este evangelho verdadeiro, genuíno. João Batista estava muito mais preocupado com o evangelho da condenação do que com o evangelho da salvação. Por isso ele frisava tanto: convertei-vos, ou seja, deixa de ir para lá, porque lá é condenação, lá é juízo, lá é fogo consumidor. Mude a tua mente, mude o teu coração, volte-se para Deus. Ele pregava o batismo do arrependimento para a salvação, mas ele estava muito preocupado com a condenação daquele povo. Por isso ele pregava com tanta veemência. Raça de víboras, deixem de seguir por esse caminho. Quem vos livrará desse juízo? E nós, queridos, hoje somos chamados, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregue o verdadeiro evangelho, o evangelho da conversão, o evangelho genuíno. Então, primeiro analise-se, veja se você de fato é batizado com o Espírito Santo, se o Espírito Santo verdadeiramente faz morada em você, se ele habita em você, se você é capaz de mudar a sua mente, o seu coração para ser cativo a Cristo. E assim, sendo cativo a Cristo, cumprir a missão que ele deu a João Batista e ele dá aos seus discípulos. Ide, pregar e anunciar o Evangelho para que haja conversão verdadeira, conversão genuína. E assim eles sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o verdadeiro batismo para a salvação. Proclame o Evangelho de Deus, queridos. Mude a sua vida. Uma mensagem
que ecoa ainda hoje. Convertei-vos, é chegado o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra, Deus, falou conosco nesta noite. Ó Deus, como ela é clara, como ela é objetiva, como ela é transparente, como ela nos diz o que devemos fazer, nos convertermos de verdade, uma mudança de mente, uma mudança de coração, ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra e assim, ó Deus, recebermos o dom da fé dada pelo Senhor mediante o batismo com o Espírito Santo, com o fogo purificador que nos torna santos, cativos, uma mente cativa a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, batiza-nos com a água, com o Espírito e com o fogo purificador. Dá-nos a Tua graça redentora. Dá-nos, ó Deus, essa pungência de como discípulos do Senhor, assim, a semelhança de João Batista, proclamarmos a plenos pulmões a Tua palavra, o Teu Evangelho, para todos aqueles que não o conhecem como Senhor e Salvador. Nesse tempo que se aproxima, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está próximo. Ó Deus, faça-nos agir para a proclamação de Tua palavra. Converta-nos verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. Passemos agora, irmãos, ao momento de glorificação, encerrando o culto desta noite, tendo ouvido a palavra de Deus, tendo sido edificados por ela. Glorifiquemos ao Senhor. Oração ao Espírito Santo, hino de número 86. Louvemos ao Senhor e após o hino, a impetração da bênção e o cântico Bênção Antiga. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Que haja conversão genuína de todos aqueles, ó Pai, que nesta noite, ou que por meio deste vídeo, forem alcançados por esta palavra. Que haja mudança de mente, mudança de coração, mas sobretudo a mudança de atitude, de ações. Haja busca na Tua presença, intimidade com o Senhor, leitura da Tua palavra, vida de oração, de consagração a Ti, ó Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, Igreja de Cristo, sobre todo o povo de Deus em toda a terra, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor.
sempre para o melhor. Que o sol aqueça teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos. Que Deus te segure nas suas mãos. Assim está encerrado o culto desta noite, queridos. Convido a todos que participem conosco dos estudos bíblicos às sextas-feiras, às 19h30, que é disponibilizado no grupo da igreja. Convidem outras pessoas, também está disponível no YouTube, no Facebook da igreja. Convidem outros a participarem do culto, a participarem do estudo de forma online. Hoje está muito fácil com a tecnologia para as pessoas simplesmente acessarem e assistirem. Então, assim serem alcançados pela palavra de Deus. Temos uma grande ferramenta nas nossas mãos hoje, e assim como Israel falou na sua oração, a palavra tem chegado a muito mais pessoas do que somente a igreja de Esmirna. Deus tem propósito em todas as coisas. Que Deus nos abençoe e conceda uma boa semana a todos. Intercedamos pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelos enfermos da nossa igreja e pelos demais enfermos que conhecemos. E assim o Senhor nos dê uma semana de paz na sua presença. Deus abençoe a todos.